Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água. É o seguinte, meus amigos, ontem nós estivemos fazendo aí no canal um sistema de criação de peixe em caixa d'água ao vivo e alguns colegas nossos então entraram em contato informando que eles estão perdendo uma quantidade de seus alivinos, né? E eu percebi que o pessoal está cometendo algumas falhas na questão do ciclo biológico, em fazer o ciclo biológico. Então nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês quão importante é que o ciclo biológico seja feito e como deve ser feito também, tá bom? Queremos que vocês acompanhem todo o vídeo, aprendam bastante, também dê suas sugestões. Eu sei que algumas pessoas dizem que colocaram os peixes lá sem ciclo biológico e deu certo, tá? Mas não foi assim comigo não e com muitas outras pessoas também, tá? Não corra esse risco. E outra coisa importante, nós estamos em época de frio, né? Em época de frio não é a melhor época de começar e de iniciar uma criação de peixe em caixa d'água. Agora é a época de fazer o ciclo biológico. A partir da segunda quinzena de setembro, já temos alivinos de qualidade nos laboratórios das piscicultura. Aí é época boa aí de nós iniciarmos a criação, tá bom? Então acompanhe aí meus vídeos sobre ciclo biológico. Tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muito. E dê também sua sugestão aí em nosso canal. Tá ok? Um grande abraço, até mais. Olá, Isvaldo, tudo bem? O Orisvaldo, ele me mandou um recado para mim, e nesse recado dele é o seguinte: olá, tudo bem? Eu segui passo a passo tudo que você publicou, né? Construí minha caixa direitinho, mas quando fiz a transferência de 1000 alivinos, no dia seguinte, eles morreram. Será que foi as bactérias? Né? O que será que aconteceu com eles? Eles se contaminaram? Foi alguma contaminação? Foi alguma doença que aconteceu com eles, por isso que eles morreram? Pessoal, é o seguinte, na realidade eu fiquei sem saber o que dizer para o Orisvaldo aí, né? Então o que foi que eu fiz? Eu adquiri, não 1000, mas 500 alivinos, né? 500 alivinos. E fiz o mesmo processo. Preparei a caixa d'água, certo? Direitinho, como eu tenho ensinado. E por incrível que pareça, pessoal, eu estou perdendo todos os meus alivinos, né? Eu vou até mostrar para vocês, tá? Eu quero que vocês vejam aqui. Eu quero que vocês vejam, né, a quantidade de alivinos que eu tirei da caixa agora de manhã, tá? Dá uma olhadinha vocês aqui, tá certo? Olha aqui, esses aqui todinho, pessoal, eu tirei agora de manhã cedo da minha caixa d'água, né? Aqui tem quase 100 alivinos, morreram uma quantidade muito grande de alivinos, né? E também eu estava percebendo ainda que eles continuam morrendo. Tá, aqui está a caixa d'água, tá certo? Olha, eu tirei, já tem mais alguns mortos lá, né? O que é muito triste pra gente aí saber, né? Que esses alivinos aí estão morrendo dessa maneira como está aí, né? Então eu queria assim tentar entender o que aconteceu com o Orisvaldo, porque na realidade é um assunto muito sério, né? Porque nós estamos ensinando a técnica aí de criação de peixe em caixa d'água, de repente você vai colocar seus alivinos aí, eles morrem todos. E para colocar os alivinos, pessoal, às vezes você sofre bastante para poder conseguir os seus alivinos, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu fui atrás, pessoal, de conhecimento. Eu fui atrás aí de descobrir, né,
o porquê que meus alivinos e o do Irisvaldo, porque o dele morreu e os meus estão morrendo, tá? Só que os meus eu acredito que eu vou tentar salvar o restante, né? Então, como o meu canal aí para pesquisa, para estudo, para as informações, eu tenho procurado, na medida do possível, pôr na prática algumas coisas que me passam no YouTube, né? E uma delas foi aí dos alivinos, né? Então, os alivinos meus estão morrendo, mas eu quero dizer para vocês que eu já descobri o porquê, né? Já descobri por que os alivinos do Irisvaldo morreram, os meus estão morrendo, e de algumas pessoas mais que começaram a fazer a criação de peixe em caixa d'água também morreram, tá certo? Esse meu vídeo aqui, ele já está em quase 5 minutos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar toda a explicação do como evitar a perda dos alivinos no próximo vídeo, né? Vou fazer um vídeo em seguida aqui, vou fazer na outra caixa que eu estou preparando lá para colocar os alivinos já faz algum tempo, né? E lá então eu vou estar explicando como fazer para colocar os alivinos na caixa sem risco nenhum de perda, né? Então eu quero aí agradecer ao Irisvaldo. Irisvaldo, muito obrigado aí por você ter compartilhado essa perca dos seus peixes. A gente sente muito aí também. Eu também estou no mesmo barco aí agora, tá? Mas eu fui atrás e consegui descobrir aí os motivos dessas perdas desses alivinos, tá? Então a gente vai aí explicar em detalhes para que outros amigos aí do YouTube não tenham risco de perder seus peixes também. Eu estive fazendo aí um vídeo onde eu mostrei para vocês aí a situação dos meus alivinos, né, que estão praticamente morrendo todos, né. Eu vou mostrar mais uma vez, que alguns colegas não ter visto o vídeo, né. Quero que vocês deem uma olhadinha aí, ó, na minha caixa d'água, tá certo? A quantidade de alivinos aí que morreram é uma quantidade muito grande e bem provável que eu perca todos, né. Os alivinos estão bem doentes, né, e a possibilidade deles morrerem aí é muito grande, né? Esses alivinos aí, infelizmente, estão praticamente condenados, né? Eles não vão resistir aí, vão acabar perdendo aí toda essa remessa de alivinos que eu estou tendo aí nesse meu sistema, né? Então, pessoal, é o seguinte, né? Por que será que isso aconteceu? Né? O que será que houve aí, né? Qual foi o erro aí que a gente cometeu que fez com que isso acontecesse, tá? Então, pessoal, é o seguinte, nesse meu sistema eu não fiz o ciclo biológico. O que vem a ser o ciclo biológico? Eu não preparei a minha caixa devidamente para receber os peixes, né? Esses alivinos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar a minha caixa, montar todo o sistema, montar todo o filtro, encher minha caixa d'água, tá certo? E colocar os tijolos dentro da caixa e fazer o sistema funcionar. Quando eu faço isso, não quer dizer que o meu sistema já está pronto para receber os peixes, né? Principalmente alivinos que são bem fraquinhos, são os bebezinhos, né? Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar dentro da caixa d'água o ciclo biológico, ciclo biológico. E como funciona isso? Eu tenho que criar bactérias dentro da minha caixa antes de criar os peixes. Olha que interessante, né? Criar bactérias. E como eu faço isso? Pessoal, é o seguinte, quando o seu sistema está funcionando perfeitamente, você vai ter um trabalho por cerca de um mês, de 30 a 40 dias, né? A partir de 25 dias já é possível, né? Algumas pessoas já colocam a partir de 25 dias. Você tem que deixar o seu sistema funcionando por cerca de um mês, tá certo? E todos os dias você tem que vir aqui criar, então cuidar da sua criação. Só que é uma criação invisível, que você não vê.
mas que ela está aqui dentro. Olha que interessante, né? Você vai criar bactérias durante um mês, né? Que você não está vendo, mas elas estão aqui dentro. De que maneira? Por exemplo, pessoal, as bactérias, elas estão em todo o nosso ambiente, né? Eu, por exemplo, sou enfermeiro. Nós no hospital temos técnicas de lavar as mãos, né? Na UTI, por exemplo, do trabalho, quando chega na hora da visita, todos os acompanhantes lavam a mão na entrada e lavam a mão também na saída. Por quê? Porque nós temos muito tipo de bactérias, né? Então eles podem trazer bactérias lá de fora do hospital, ali para dentro, né? Dentro do setor da UTI. Então o que acontece? As bactérias estão ao nosso redor em tudo que nós fazemos. Até se você lavar bem as mãos, elas ficam debaixo das unhas, né? Olha que interessante, nessas dobras, tudo tem bactérias, né? E eu já fiz isso, né? Lavei bem a mão, passei um aparelho, mesmo assim elas ainda existiam um parte residual. Então as bactérias estão em todo o nosso ambiente. Então, pessoal, é o seguinte, dentro da caixa também já tem bactérias, né? Quando você coloca os tijolos, né? Quando você coloca a bactéria na água, todo lugar tem bactérias. Então você vai pegar todos os dias um pouquinho de ração. Você pega um punhadinho de ração, 10 gramas, 20 gramas no máximo, e coloca dentro do tanque. Você vai falar assim, eu só vou criar peixe daqui um mês. Não, você já começou a sua criação de peixe. Começou um mês antes, né? Criando o que? Bactérias, né? E vou mostrar para vocês porque que ela é importante. Então, pessoal, é o seguinte. Ao criar essa bactéria, o que é que você faz? A cada 2 dias, você vem e coloca 10 gramas, né, de ração. É um punhadinho de ração dentro do tanque. Elas vão ficar na superfície e depois elas vão o quê? Sentar no fundo. E lá elas vão apodrecer lá dentro, tá? Porque os peixes não vão comer elas. Então, quando elas estiverem lá no fundo, as bactérias que estão no tanque, elas vão se alimentar. Você vai estar alimentando essas bactérias que estão lá dentro. Elas vão aproveitar essa ração que estão lá. E os tijolos que estão ao redor, pessoal, muitas pessoas me perguntam para mim, para que os tijolos? Se, pessoal, além do pH, os tijolos é para formar colônias de bactérias. Os tijolos, as pedras dentro do filtro, né, os canduítes, os paus, onde eu peço para ninguém mexer de pôr da pedra para baixo, porque ali formam-se colônias de bactérias, milhares e milhões de colônias. Se num pedacinho desse tem 100 mil bactérias, né, imagina você em todo o tanque. Então, a cada 2 dias você coloca então um pouquinho de bactérias por cerca de 30 dias. Você já começou a sua criação, só que você vai estar criando bactérias, né? E o sistema, pessoal, ele tem que funcionar durante esse um mês todo. Você fala assim, mas estou gastando energia à toa. Não está gastando energia à toa. Você está criando bactérias, né? E por que ela é tão importante, essas bactérias? Pessoal, é o seguinte, quando você, depois de 30 dias fazendo esse processo, tá certo? Você vai perceber que vai começar a aparecer tipo lodo, algumas cores, os tijolos vão ficar com uma coloração diferente. Essa coloração diferente que os tijolos vão ficando são colônias de bactérias, né? Em 30 dias praticamente o seu tanque está preparado para receber os seus alevinos ou os seus peixes, né? E aí o que acontece? Você coloca, por exemplo, os seus alevinos ou os seus peixes na caixa, o peixe ele vai eliminar um produto que é a amônia, entendeu? A amônia ela é tóxica para o peixe, ela mata o peixe. Vocês estão me entendendo? A amônia ela mata o peixe. E por que então né, o peixe vai morrer então todos, né? Não, pessoal. No meu caso, morreu, estou perdendo todos os meus alevinos, porque a amônia está matando eles. A amônia causou doenças, causou diversos tipos de doenças, eles ficam doentes, os peixes, entendeu? E aí eles vão acabar morrendo. Mas só que é o seguinte, pessoal, quando tem as bactérias dentro do tanque, isso não acontece. Quando você ficou esse um mês criando as suas bactérias, vocês têm aí as bactérias boas, que são as aeróbicas e anaeróbicas. O que elas vão fazer? Elas vão transformar, presta bem atenção, elas vão se alimentar da amônia. As bactérias, elas vão se alimentar das amônias, transformando amônia em nitrito. O nitrito também é uma fase mais fraca da amônia, mas ela também ainda é tóxica, entendeu? É a fase mais fraca.
Só que daí os peixes também transformam o nitrito em nitrato. O nitrato não é prejudicial aos peixes. Olha que interessante. Então, depois isso acontece depois de um mês, né? Você preparando a água. Então você coloca o peixe sem nenhum risco depois de um mês. Estão me entendendo? Né? Você vai colocar o seu peixe depois do mês, o seu sistema biológico já está funcionando todo perfeitamente, você não mexe nessa água mais, não mexe mais nessa água, não fica tirando, pôr no tijolo, não fica mexendo mais em nada, você vai estar criando um ciclo biológico, tá certo? E quando o peixe pôr no tanque, pôr na caixa, que ela eliminar o cocô, que é a amônia, as bactérias vão se alimentar dessa amônia, transformando em nitrito e depois em nitrato, tá? E o nitrato não é prejudicial ao peixe. Algumas pessoas dizem para mim assim, poxa, Walter, é tão bom colocar planta, né? Dentro da caixa, que ela limpa a caixa. Não é bem que ela limpa a caixa, é que a planta ela absorve o nitrato, né? Olha que interessante, a planta absorve o nitrato, né? E também quando você faz TPA, pelo menos uma vez por semana, TPA uma vez por semana, você elimina uma boa quantidade desse nitrato também, né? Conforme o TPA, você também elimina o nitrato, tanto pela planta como também pelo TPA, né? Então o nitrato não é prejudicial para o peixe. Então, meu amigo, você vai criar peixe em caixa d'água, você tem que tomar esse cuidado, tá? Tem que criar primeiramente as bactérias, fazer o ciclo biológico, tá? E eu quero agradecer aí de antemão, olha pessoal, eu ia citar alguns nomes, mas aí eu não seria honesto com os outros, né? Eu tive várias pessoas dentro do meu canal aí explicando por que os peixes não morreram. E todos eles explicando que é a funcionabilidade do ciclo biológico. Várias pessoas me disseram aí, Walter, aí, ó, deixei meu sistema funcionando por um mês, né? E coloquei meus peixes e não morreu nenhum. Outros explicando aí, ó, Walter, dá uma olhadinha lá, o que é ciclagem, né? Em tanques, né? E várias outras pessoas dando suas ideias e mostrando que esse é o caminho para se iniciar uma criação de peixe, tá? Você começa a criar peixe um mês antes de colocar. Primeiro você cria bactérias, as bactérias aeróbicas e anaeróbicas. E a cada 2 dias você vem e alimenta elas, tá? Não se preocupa com a sujeira no chão, que a ração que fica no fundo, nem nada. Que serve para a alimentação dos peixes. E essas bactérias elas estão em todo o sistema, pessoal. Em todo o sistema, no tijolo, uma pequena porcentagem na água. Você coloniza mais nas pedras, nos tijolos, nas paredes, nos cantos da caixa. Por isso você não deve ficar mexendo no seu sistema durante esse mês todo. E depois, quando você for colocar o alivino, não esqueça, né? Coloca aí, ou caso o alivinos, coloca ele na caixa, na água, tá? Para 10 ou 15 minutos aí para acostumar com a temperatura. Depois você abre o saco, mistura com a água da caixa, deixa aí mais uns 10 ou 15 minutos. Depois vai soltando devagarinho então esses alivinos. Tá? Que nós estamos criando aqui bactérias, né? Nessa caixa d'água. Né? Então aqui eu estou com ela aqui funcionando direitinho, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Nessa caixa d'água aqui temos o aerador Samuca, né? Temos também a circulação de água, tudo direitinho. Algumas ração lá no fundo apodrecendo, umas sujeiras também. E aqui o sistema está funcionando. Tanto a bomba que está funcionando, tanto a bomba externa, né, que cai aqui, como também a bomba submersa. Você percebe aqui que nós temos a bomba submersa lá, né? Então a água está circulando aqui por aqui tudo. E você observa aqui que eu estou acabando de encher a caixa, todo o sistema, com água de torneira, né? Você percebe aqui a água de torneira. Eu fui enchendo aos poucos, né? Não fico de uma vez só. Por que, pessoal? Não faz diferença o tipo de água? Porque ele vai ficar aí 30 dias parado, né? Como eu falei para vocês aí, o sistema funcionando normalmente. Só que uma coisa bem importante, que cabe salientar aqui, pessoal, uma coisa que é bem importante salientar, é isso aqui, né? Eu estava esquecendo de falar sobre o sal, tá? Sal grosso. O sal grosso você já coloca no início do seu sistema. Quando você colocar a caixa d'água para funcionar, você já coloca o sal também, tá?
que o sal ele vai misturar em todos os sistemas, as bactérias vão se desenvolver já junto com o sal. E quero dizer para vocês que as bactérias nitrificantes, elas não são destruídas pelo sal, né? E o sal ele faz toda a diferença na criação de peixe em caixa d'água. Elimina aí cerca de 90% ou mais das doenças que aparecem nos peixes. Olha que interessante, né? Realmente não pode faltar o sal aí no seu sistema. Então você coloca aí uma grama por litro, né? No caso meu aqui eu tenho 1000 litros, vamos colocar aqui 1 quilo. Como eu tenho aqui mais um filtro de 150, tá? E o outro ali de 60, vou colocar 200 gramas a mais. Então 1 quilo e 200 gramas, tá? Então na realidade eu já preparei aqui, esse molde aqui está preparado 1 quilo, tá tudo diluído. E depois vou montar mais 200 gramas também. E nessa outra caixa fiz TPA, também vou fazer reposição. Então pessoal, se você não quer ter doenças, principalmente o ictio, na sua caixa d'água, você não pode ficar sem o sal, tá? O sal aí para nós é essencial, tá certo? Espero que você esteja gostando das orientações que estamos dando aí. Caso venha fazer um sistema semelhante, tá? Procure os detalhes. Eu acho que no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar em detalhes toda a montagem, tá? Para você dar uma olhadinha aí, dar uma verificada, e caso tiver interesse, tá? Dá para fazer um semelhante ou igual. Tem muitos conhecimentos no YouTube, dá para você fazer uma caixa excelente. Ok, pessoal? Tá? Vai montar sua caixa, não esqueça, criar ciclo biológico. Tá certo? Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui fazendo uma instalação de uma caixa d'água, né? De 500 litros, né? Quero mostrar para vocês aqui. E aí é o seguinte, nós vimos aí no outro vídeo que eu fiz, que você tem que preparar sua caixa d'água cerca aí de 1 mês antes para fazer o ciclo biológico, né? Para criar as bactérias aí, aeróbicas, anaeróbicas aí, para combater a amônia. Mas no meu caso, por exemplo, eu tenho aqui, ó, várias caixas, né? Aqui eu tenho 2 caixas, né? Aqui tem mais uma, aqui tem mais outra. Então nessa parte de baixo aqui, além lá de cima, eu tenho então 4 caixas, né? E em cada uma delas eu tenho 150 tilápias, né? E lá em cima eu tenho meus lambaris. Então eu tenho essa caixa aqui que eu estou preparando ela para receber as minhas carpas, né? Está para chegar as carpas. Então pessoal, é o seguinte, eu deveria deixar essa caixa d'água com água, né, e funcionando durante aí 1 mês para poder colocar os peixes, né? Mas no meu caso, pessoal, é um pouco diferente. Vou explicar por quê. Porque eu já tenho, né, as minhas caixas d'água. Então o que foi que eu fiz? Para ajudar no sistema, né, para nós construirmos então aí a questão do ciclo biológico, eu peguei tijolos das caixas, né? Em cada caixa eu peguei um tijolo. Então esses tijolos que eu peguei, eles já têm bactérias, colônias de bactérias dentro delas, né? E outra coisa que eu estou fazendo o TPA, né? Você percebe aqui que eu estou pegando aqui de uma caixa d'água. Essa caixa d'água aqui, tá? Tem 150 peixes, né? Então eu vou fazer o TPA, eu vou tirar 20% dela, né? Ou seja, eu vou tirar aqui uma média de 150 a 200 litros. Aí depois eu vou fazer o TPA também de outra caixa, né? Dessa outra caixa aqui do lado. Então eu vou estar fazendo o TPA até eu encher a minha caixa d'água, entendeu? Depois que eu encher, vou aqui é o filtro dela, vou arrumar o filtro direitinho, tá? E vou pôr para rodar, né? Vou pôr para rodar hoje o dia inteiro, amanhã também. Provavelmente chega a minha carpa aí amanhã à tarde, né? Tá tudo previsto para isso, né? Mas então é isso aí, pessoal. Se você tiver uma caixa d'água, tá, e for fazer outra, você pode aí pegar os tijolos, né, da outra caixa e colocar 2, 3 aí, né? São 10 tijolos de 1000 litros. Pegar pelo menos 3, 4 tijolos, pôr na outra caixa, tá? E você fazer também o TPA, né? Fazer o TPA da caixa, tirando aí 20% da água, tá? Para colocar na outra caixa. Isso aí vai ajudar você, né? Isso aí vai fazer com que as bactérias elas se proliferem, né, e cresçam mais rápido, porque elas já estão na água, que na água
uma pequena porcentagem de colônias, bactérias, fica na água, né? A maioria fica nos tijolos, nas paredes da caixa, tá? E principalmente no filtro, né? Então, pessoal, é isso aí, tá certo? Então, se você tiver aí uma caixa d'água e for fazer outra, então, numa caixa que tem bactérias, você pode aproveitar parte da água, fazer o TPA, tá? Usando a água que já está na outra caixa. E você pode tirar também uns 4 tijolos, porque tanto nos tijolos como na água existem as bactérias. E aí você pode pôr seu sistema para rodar, tá? Isso aí vai favorecer bastante você aí, tá? Uma média aí de 20 dias, 15 a 20 dias aí, eu acredito que já vai estar tudo, o seu ciclo biológico vai estar eficiente. No meu caso aqui, eu vou encher essa caixa de 500 litros com águas, só com água de TPA, tá? Vou tirar um pouco de cada caixa e vou encher elas completamente. Por que eu vou fazer isso? Porque está para chegar logo aí meus peixes, né? E essa água, esses tijolos aí, eles já tem então colônias de bactérias, né? E colocando aí os peixes dentro, eu acredito que não vou ter problema. Se eu tiver, vocês vão ficar sabendo. Então é isso aí, pessoal, tá? Estou fazendo aí o TPA da caixa, com certeza vai dar certo. E se você tiver uma caixa sua aí, não esqueça, tá? Use parte da água, use parte dos tijolos para ajudar você a formar a colônia de bactérias antes de colocar seus peixes. Um abraço a vocês aí, até o próximo vídeo.